Oi pessoal, aqui é o Henrique Santana. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre visão computacional, discutir algumas ideias introdutórias sobre o tema, para que para que em vídeos futuros possamos nos aprofundar. Bom, a Wikipédia define visão computacional como a ciência e tecnologia das máquinas que enxergam. Ela desenvolve teoria e tecnologia para a construção de sistemas artificiais que obtêm informação de imagens ou quaisquer dados multidimensionais. Exemplos de aplicação incluem controle de processos, como robôs industriais ou veículos autônomos, detecção de eventos, organização de informação, modelagem de objetos ou ambientes e interação, atrelada à interação homem-computador, IHM. Bom, dessa definição da Wikipédia, eu gosto bastante de ressaltar essa de obter informações de imagens. Bom, por exemplo, essa aqui é uma foto tirada na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro. Se prestar bem atenção, tem diversos objetos aqui. A gente tem alguns ônibus, carros, placas. A gente tem aqui o trilho do VLT, que é uma espécie de bondinho. A gente tem pessoas e algumas perguntas que são feitas no âmbito da visão computacional são quantos objetos tem na imagem, ou seja, detectar objetos. E o que é cada um desses objetos? Seria basicamente o reconhecimento desses objetos. E onde termina um objeto e começa outro? A ideia do overlapping. A gente tem aqui uma pessoa que está encostada numa espécie de poste, que tem aqui alguns dizeres, que são alguns dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia de visão computacional. Bom, por mais que a gente tenha visto algumas aplicações na definição da Wikipédia, é legal a gente passar por algumas delas. A primeira seria o OCR, que seria o reconhecimento óptico de caractere. Então, como a gente falou ali, a gente tem a detecção dos caracteres nessa primeira parte aqui. Ou seja, sabe-se que é uma placa de carro, depois é feito algum tipo de processamento de imagem, que é um dos campos da visão computacional, e em seguida vem o reconhecimento propriamente dito. Saber que isso aqui é uma sequência com 3 números, seguida de 3 letras, e sem pegar o traço aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre OCR aqui nas nossas demonstrações. Bom, reconhecimento facial, essa está bastante em voga no momento. Aqui a gente tem a imagem do Luke, e aqui vem uma espécie de score que a máquina deu para confiança que ela tem de que esse realmente é o Luke. A gente tem visto isso bastante no Facebook, a gente tem isso no Google, e hoje a gente tem visto algumas coisas como uma espécie de Big Brother global, que estão querendo, que a mídia tem mostrado que começou lá na China. Então, a ideia da segurança, algumas aplicações para militarismo, enfim. Outro ponto é o e-commerce. Então, a gente tem algumas aplicações dessas já no Pinterest. Você consegue fazer um crop da imagem e ela já faz uma busca automática. Assim como é feito no Google, você coloca uma imagem lá, ele já consegue pegar semelhantes. Então, esse é um caminho para onde a gente está indo com o e-commerce. A gente consegue encontrar imagens semelhantes a partir da imagem que você tira. Na medicina, a gente tem a tentativa de descobrir se a partir de uma imagem a pessoa ela tem câncer de pele ou não. Então aqui a gente tem um grupo de imagens que são classificadas como benigno e outras classificadas como maligno. E aí a ideia é a máquina conseguir identificar o que é benigno e o que não é a partir dessas imagens. Então a ideia, como a gente passou ali em cima, de tirar informações a partir de cada imagem. Bom, para que aqueles que não conhecem, eu estou fazendo essa gravação em cima do Jupyter, como vocês podem ver aqui. O Jupyter é uma ferramenta muito boa para você mesclar texto em HTML, Markdown com código. Aqui eu estou utilizando Python 3. Aqui você pode ver que isso aqui tem um pouco de HTML
e aqui eu tenho um pouquinho de código em Python. O que muda é só aqui a célula, tá vendo aqui Markdown, e aqui quando eu clicar aparece que é código, beleza? Então eu vou importar aqui as nossas bibliotecas, que vão servir para os próximos, para as próximas demonstrações sobre visão computacional. Bom, beleza? Importou, apareceu aqui o 1zinho, então agora eu vou carregar a nossa primeira imagem. Bom, a imagem que eu estou chamando aqui é test3.jpg. Eu estou imprimindo aqui na tela tanto a imagem quanto o shape dela, né, que seriam as dimensões. Qual é a ideia aqui? Ela tem 393 de altura e 633 de largura e tem um número 3 aqui. Bom, como eu já dei a pista aqui, são 3 canais. 3 canais de quê? 3 canais de cor. Aqui está mostrando a ordem inversa, né? Essa ordem aqui é como a nossa biblioteca enxerga, né? Bom, a ideia de 3 camadas de cor. A gente tem RGB ou BGR, dependendo de como a biblioteca de processamento de imagem interpreta. Aqui dá para ver que tem BGR para RGB, então dependendo da forma como você está tratando, ele pode estar numa ordem ou em outra. Bom, o mais comum é falar RGB, então que é Red, Green e Blue, são 3 canais de cores. Aqui eu vou fazer vou dividir esses 3 canais para a gente ver que realmente essa imagem ela é composta por 3 canais. O que a gente pode ver aqui nesse verde é que ela tem uma intensidade maior de verde. O vermelho tem uma intensidade maior de vermelho, assim como o azul, e todos os outros são uma mistura dessas cores, beleza? Então vou fazer aqui a divisão. Estou criando aqui 3 variáveis, uma para o blue, uma para o green e outra para o red. E aí agora vamos imprimir aqui na tela cada uma delas. Bom, primeiro é o blue, você consegue ver aqui que algumas cores elas não são mostradas. Por exemplo, aqui o vermelho, ela quase não é mostrada aqui. Esse vermelho daqui também não é, também o amarelo não. Então o que a gente consegue ver é onde o componente azul da imagem ela se ressalta e as outras elas ficam mais escuras. Bom, vamos ver aqui na verde, consegue ver aí a mesma coisa, e por final a gente tem aqui o vermelho. Bom, isso daqui é o que você está vendo, não necessariamente é o que a máquina está interpretando. Bom, o que a máquina interpreta na real dessa imagem principal aqui são diversos pixels, beleza? Como se tivessem essas 3 camadas aqui, e cada uma, em cada pixel a gente tem uma intensidade de vermelho, de verde e de azul. Então vamos ver isso aqui direto na máquina. O que a máquina está enxergando na verdade é um vetor tridimensional, que cada um pixel ele tem aqui as suas intensidades de vermelho, azul e verde, beleza? Então você está vendo aqui diversos números, é exatamente isso que o computador vê. Mais para frente eu volto aqui bem rapidinho. Deixa eu fazer aqui um teste para vocês. Vou carregar aqui só um número, um caractere. Então esse aqui é o caractere número 5, que eu peguei de um dataset bastante conhecido, que é o MNIST. O que eu estou fazendo aqui é reduzindo a dimensão dele para ele ficar no tamanho 18 por 18, para ficar mais fácil de a gente identificar. E o que eu fiz aqui, eu fiz um mapeamento daquelas cores lá, em vez de ser 3 canais de cores, aqui eu transformei num canal só, ou seja, a gente só tem tons de cinza. Então o preto seria intensidade 0 e o branco seria intensidade 255. Bem parecido com o que a gente tem aqui, cada uma dessa intensidade, a máxima é 255 e a mínima é 0 para cada um dos canais de cores. Aqui, como a gente só vai ter um canal de cor só, a gente tem 0 para a cor negra e branco para branco, né? 255 para branco. Bom, vamos ver aqui direitinho. Isso daqui é o que a máquina está enxergando. Dá para ver bem claro a formação do número 5 aqui, só que com intensidade. Então, quanto mais perto do 255, mais branco é.
Então a gente tem aqui 255, a gente tem aqui 254, e dá para ver a intensidade aqui, 254, 255, a gente tem essas intensidades. E mais aqui na ponta a gente tem alguma coisa que é bem mais próximo do negro. Então é o que a gente consegue ver aqui. 3, 4, a gente tem alguns número 1 aqui, número 2. Então é bem coerente o que a gente está vendo aqui na imagem com o que a imagem vê aqui. Bom, o que eu fiz aqui foi simplesmente fazer o flatten dessa imagem, ou seja, deixar ela lisa. O que eu estou fazendo essa aqui é a primeira linha da minha imagem, eu estou colocando logo na sequência a segunda linha após, depois a terceira linha, depois todas as outras enfileiradas para formar um vetor unidimensional, como esse daqui. Então, se a gente multiplicar 18 por 18, a gente vai ter exatamente 324, seria um vetorzão. Para que serve isso? A gente vai falar um pouquinho mais na frente de como funciona o Machine Learning, que seria a técnica de aprendizado de máquina. Ou seja, aqui a gente está detectando que tem um número aqui, a gente tem um caractere aqui, e depois a gente precisa fazer alguns processamentos para depois passar no reconhecimento propriamente dito, um algoritmo que aprenda que isso daqui é um número, que essa disposição de valores, de intensidades, é um número. Bom, fala um pouquinho de filtros e transformações. Quando você vê lá numa imagem do Facebook ou do Instagram, o pessoal fazendo alguns filtros, aqui eu vou mostrar uns filtros básicos. Não necessariamente são aqueles maravilhosos, mas já é um caminho. Então, aqui eu estou definindo uma função para a gente imprimir aqui na tela, e aqui eu vou fazer uma função para os passos de uma imagem. Então ele recebe a imagem e vai apresentar aqui na nossa tela cada um dos passos que eu defini aqui. Não vou entrar muito no detalhe, isso fica para vídeos futuros. Bom, aquela imagem ali transformada em cinza, então a gente já tinha uma imagem em cinza aqui que era o nosso número 5, agora eu estou pegando essa imagem aqui, que são os 3 canais, ao invés de dividir em 3 canais, eu estou dividindo ela em um canal só, que seria em tom de cinza, beleza? Depois eu fazendo esse blur aqui na imagem, você consegue ver que ela fica meio borrada, beleza? Qual é a ideia? Aqui eu tô como se eu estivesse diminuindo a quantidade de informação que essa imagem está carregando. Você vê aqui muito nitidamente que é o brilho da imagem, aqui você já não vê tanto. Então a ideia é diminuir o número de informações para a gente poder fazer a parte de reconhecimento propriamente dito. Então aqui eu aplico alguns outros filtros. Esse aqui também é um blur, mas é um medium blur. Então mesma coisa, diminuindo a quantidade de informação que tem na imagem. A ideia é você diminuir a quantidade de problemas que você vai ter, né? Então você se preocupa só com a quantidade de números, como eu vou mostrar mais para frente. Aqui é mais um tipo de filtro, que é um threshold. Então aqui eu setei um valor máximo e um valor mínimo. O que for diferente disso, ou vai ser completamente negro, ou vai ser completamente branco, sem ter a questão da intensidade intermediária, né? Não tem tons de cinza, ou é negro ou é branco. Aqui é a mesma coisa, um outro tipo de filtro, dá para ressaltar um pouquinho melhor os números aqui. Aqui eu já estou fazendo um gradiente. Isso aqui é muito bom na hora de eu reconhecer onde estão os números aqui, né? Onde está mais ressaltado o branco. Aqui eu faço um filtro Otsu. Aqui eu faço uma dilatação do anterior. E por fim eu tenho aqui as bordas dos números. Você pode ver que muito da sujeira que tinha antes já foi limpada. Então isso aqui é muito bom, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui eu só estou repetindo os passos que eu fiz anteriormente, mas agora definindo variáveis, né? Não dentro de uma função. Bom, e aqui eu consigo ver algumas coisas que eu defini, beleza? Então a partir de algum daqueles filtros, eu peguei aqui o nome aqui de quem emitiu esse cartão, o nome da pessoa, a validade, tem aqui alguns números,
e algumas outras sujeiras que ele encontrou, mas isso aqui foi programático, né? Não foi a máquina que identificou. Eu criei algumas regrinhas e ele identificou onde está os caracteres, né? Com base nesses filtros aqui. Fica bem mais fácil, ao invés de dizer para a máquina, identifique o que tem aí, eu simplesmente estou delimitando o meu problema. Eu quero que ela identifique nesses espaços especificamente, beleza? Então, por exemplo, se eu fizesse mais um pouco, pegasse só um tamanho definido, eu teria aqui o primeiro nome da pessoa, eu teria os números. Já mais fácil de poder identificar qual é cada um desses números, não acho? Bom, agora vamos falar um pouquinho de Machine Learning e Deep Learning. Isso está bem na moda hoje em dia, o aprendizado de máquina, o aprendizado profundo. Bom, começando com bem simples, não vou esgotar o tema, é só para o propósito aqui para falar de divisão computacional. Pense numa espécie de algoritmo que conseguisse identificar se você é rico ou pobre, dado duas variáveis. Talvez o quanto você ganha e a sua idade, por exemplo. Então, se você ganha pouco e tem pouca idade, então você estaria mais ou menos por aqui. E conforme você aumenta a sua idade e aumenta a sua renda, você vai ficando mais ou menos por aqui. Então, entre ricos e pobres. Isso aqui não é a verdade, mas só para o nosso modelo de problema. Beleza? E digamos que agora a gente defina mais uma variável, talvez para ficar aqui em duas dimensões, né? Duas variáveis, e aqui vamos pegar três dimensões, e aí digamos que além da variável de o quanto você ganha, você e a sua idade, a gente coloca a região onde você mora, e ao invés de rico e pobre, a gente tivesse classes classes financeiras, né? Você é classe A, classe B, classe C, enfim, classe média, ou o que você quiser chamar. Então a gente tem diversas classes aqui plotadas no nosso gráfico. Por enquanto é muito simples de você conseguir plotar um gráfico assim, porque você tem duas, três dimensões, então você consegue extrapolar e colocar aqui na tela. Mas quando você tem imagens, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente tem muito mais do que uma dimensão. Por exemplo, aqui, cada uma especificamente aqui, cada uma coluna dessas aqui seria uma dimensão, ou seja, essa imagem aqui teria 324 dimensões diferentes. E teria, por exemplo, no primeiro valor seria o 0, no segundo também 0, e quando chegasse por aqui a gente teria o primeiro valor que seria 2, e o que a máquina estaria identificando se eu passasse esse vetor e dissesse para ela assim, esse daqui representa o número 5, e desse diversas outras imagens para ela dizendo que é o número 5, o que ela ia fazer seria comparar todos esses valores que estão nessa posição aqui, e da próxima vez que você passasse o número 5, ela ia ver o que se assemelhasse mais aos números 5 que ela tem no modelo, né, armazenado, se você criou, e te diria se é um número 5 ou não. É basicamente isso que faz um algoritmo de machine learning. Você passa dados para eles de diversas imagens passadas e aí você classifica novas imagens. Basicamente isso. Bom, fazendo uma comparaçãozinha aqui entre Deep Learning e Machine Learning, a ideia é que no Machine Learning você faz toda essa extração de feature. Então, essas dimensões você extrai a partir de algoritmos que você cria. Ou seja, você vai fazendo alguns filtros, alguns pré-processamentos, algumas transformações e você encontra os filtros, beleza? E já no Deep Learning, você cria uma arquitetura de rede neural, beleza? E essa rede neural aprende essas features, começando com traços básicos, depois alguns shapes, e por fim ela consegue pegar coisas mais complexas e determinar qual exatamente é a classe do que você está querendo determinar. Nesse caso aqui, do exemplo, seria um cachorro, ou um rapaz, ou uma bicicleta, ou qualquer outra, né? A gente daria a probabilidade de ser um cachorro. Nesse caso aqui,
95%. Bem parecido com aquela imagem lá de cima que mostrava um score para ser o rosto do Luke Skywalker. Bom, fazendo uma demo disso aí, eu vou pegar uma imagem de um cartão de crédito, beleza? E a gente vai fazer a classificação dele. Então, eu já treinei o algoritmo, aqui você só vai ver só a parte funcional dele. Então, o que eu tenho aqui? Eu determinei 3 saídas para esse algoritmo. A primeira saída seria a saída 0, seria um vetor com todos os números. O segundo seria a bandeira que ele identificou e o cartão de crédito já com os retângulos em cada onde tem número, como a gente fez ali em cima, e pintei aqui o número correspondente, o que está aqui nesse vetor. Então aqui a gente tem o 5521, 5521 e exatamente o que foi pintado aqui. E assim continua nos próximos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode passar pra gente. E é isso. Até o próximo vídeo.